Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Já deu meu bom dia, mas agora é ao vivo, pessoal. Segundona especial do Agir de Deus, hoje dia 23 de junho, segunda-feira maravilhosa. Graças a Deus por estarmos aqui com vida, com saúde, com muita fé, com muita alegria. E que de hoje, segunda-feira até sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta, neste horário, nessa emissora, agindo Deus quem impedirá, sempre com uma palavra de fé, de esperança e o momento da prece, da oração. E hoje, segunda-feira, dia 23 de junho, eu quero lançar aqui neste horário, de hoje até sexta-feira, vamos ter o momento de um ensino e da oração na área das finanças. Essa semana toda, de segunda a sexta-feira. Hoje é dia 23, você conta no dedo, ó, 23, 24, 25, 26 e 27. 5 dias. E 5, esse número 5, ele representa libertação. Então eu quero já declarar e profetizar para aqueles que creem e aqueles que acreditam e aqueles que estão precisando dessa bênção. Libertação total em nome de Jesus. Durante toda essa semana quero ter um momento, um bloco aqui da nossa programação. Vamos focar orando pelas finanças, pela sua empresa, você que tem o seu CNPJ, a sua loja, o seu comércio, seja comércio físico, comércio online. Nós vamos estar clamando ao Altíssimo durante toda essa semana. Então eu quero, se você já entendeu a minha colocação aqui, você vai mandar, se você quiser mandar, evidentemente pelo WhatsApp, tá? Ou nas redes sociais que você me ouviu, no nosso canal no YouTube, você vai colocar hashtag finanças. Escreva essa palavra, hashtag finanças, né? Hashtag aquele joguinho da velha que o pessoal fala, né? Hashtag finanças. Escreva essa palavra. Se você escrever, eu vou entender que você compreendeu que você está nesse barco também, e nós vamos orar, e vai ser uma semana de portas abertas, de provisão. Tudo que tiver travado, amarrado, não vai, não anda, não desenvolve, vai começar a se movimentar, porque viemos aqui para isso. É uma batalha espiritual e nós vamos vencê-la essa semana em nome de Jesus. A Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te que eu te ajudarei. Então manda para cá, vai ser forte o agir de Deus em todas as emissoras que eu ministro a programação. Essa semana vamos focar esse tema, hashtag finanças, e vamos clamar ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Já está chegando aqui, o Hermes Simon, lá de Redentora, Rio Grande do Sul, já entendeu, ele escreveu hashtag finanças. É isso aí, faça como o Hermes, seja inteligente e participe você também nesse mover sobrenatural. Eu acredito em milagres em todas as áreas, eu não vou parar, não vou desistir, porque eu acredito em milagres também nesta área das finanças. Quem crê, recebe. Quem não crê, fica quietinho aí, que nós cremos. Então nós estamos aqui no Agindo Deus, quem impedirá? E quando Deus age, ninguém vai impedir o agir de Deus. Deus abre portas e fecha portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha também, ninguém abre. A jornada da vida é marcada por aprendizados. E muitos deles vêm por meio dos nossos próprios erros. Errar faz parte do processo humano, mas permanecer no erro é negar a oportunidade que Deus nos dá de crescer, amadurecer e conquistar algo maior. Aprender com os erros é um sinal de humildade e sabedoria. É reconhecer que ainda não estamos prontos, mas que estamos dispostos a mudar. Deus nos chama para uma transformação contínua, e é nesse movimento de mudança que encontramos o caminho para os planos maiores que Ele tem para nós. A palavra nos ensina em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. A grandeza está em se levantar com mais fé, mais força e mais entendimento a cada queda. Que nessa segunda-feira você tenha coragem para mudar, sabedoria para aprender e fé para prosseguir. Que mensagem linda, né, pastora? Irmão iluminado, hein? Que bênção, né, Clênia? Valeu, hein? Continue assim, que tá bom demais. Pastor Eva, é com você agora, minha amada. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com você nesta manhã.
Hashtag Finanças, bom dia, é muito bom estar com você nesta manhã. Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Então é Ele que é o dono, é Ele que manda, é Ele que é o Todo-Poderoso. E Deus quer trabalhar aí na sua vida, na nossa vida, porque você é feliz, você é bem-aventurado. Porque você não anda segundo o conselho daqueles que vão contra a palavra do Todo-Poderoso, não é verdade? Então você precisa crer aí no seu potencial, crer aí na sua capacidade, crer que Ele existe, Ele é o Deus das recompensas. Você precisa acreditar que você sabe coisas que você nem sabe que sabe. Então está dentro de você. Olha que forte. Você sabe coisas que você nem sabe que você sabe. Então você precisa estimular, profetizar, declarar. Você já fez declaração profética a seu respeito? Eu declaro que eu sou mais que vencedor. Eu declaro que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará coisas grandes, não faltará coisas pequenas. Você já declarou para você: eu estou em crescimento, eu estou em desenvolvimento, eu estou saindo de um deserto, eu estou saindo de uma situação e entrando em novos projetos, novos propósitos, novos desafios? Quando você entende isso, você entende a palavra e você tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que é a palavra de Deus, você medita nela de manhã, à tarde, à noite. Quando a gente faz tudo isso, entende tudo isso, você será uma pessoa que está plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que você fizer vai prosperar. Está no Salmo 1, é o que eu mais ensino, que eu mais leio, que eu mais profetizo, que eu mais passo para vocês aí, para nós, porque tem sido o meu alimento diário, tem sido o meu alimento diário. Então você precisa ler em voz alta, anotar, refletir, inserir dentro da sua mente, do seu coração, para você conseguir praticar, porque ninguém pratica aquilo que não aprendeu, aquilo que não entendeu, aquilo que você não aprendeu e não entendeu. Você precisa ler de novo, entender e praticar. A fé é assim, a fé ela vem por ouvir. Então tudo que você ouve te alimenta. Tudo que você ouve ou te eleva ou te diminui. Ou você cresce ou você para. Então Deus, Ele nos dá a direção, Ele nos dá o caminho, Ele é a verdade. Então depende como você está. Então escreve aí, hashtag finanças, libertação, salvação, cura, porque a enfermidade na vida financeira é um espírito de enfermidade nas finanças, pastor Edson. É um espírito de miséria. Então esse espírito de miséria, de falta, é aquela pessoa, ela não consegue desenvolver a sua capacidade profissional. Ela está até bem instruída, ela tem muitos conhecimentos e ela não consegue avançar. E tem pessoas que não têm o seu conhecimento, a sua capacidade, e viram uma chave e ela consegue avançar. O que é isso, pastor? Então, nessa semana, você não pode perder as programações. Vamos estar te ajudando a destravar aí algumas coisas que está travado aí na sua vida financeira, profissional, familiar, medos, traumas, perdas, não sei o que você passou, mas uma coisa eu sei: Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que restitui. Ele restitui, mas você tem que querer perseverar. Abrir uma empresa é fácil, fechar uma empresa é fácil, perseverar, continuar, avançar, dia após dia. Esse é o meio, é no meio, né? É no meio ali que você tem que ter disposição, coragem, incentivo. Ah, pastora, ninguém me ajuda, ninguém me leva, ninguém me incentiva, mas vai você nessa sua força, vai você nessa sua capacidade. E vocês merecem tudo isso, por quê? Porque vocês estão aqui junto com a gente, dia após dia, meditando nessa palavra que alimenta. Então tem que ter retorno, tem que ter resultado, tem que ter milagre. Você não pode ser quem você começou, você já cresceu um pouquinho. Você não está onde você começou, já melhorou algumas coisas. Já melhorou. Então,
Dá uma olhadinha, nossa, como eu melhorei nessa parte. Eu sempre pergunto para as minhas discípulas, você acha que eu melhorei? Eu estou melhorando? Meu Deus, um dia eu resolvi entrar no canal do YouTube, peguei o primeiro programa lá atrás, comecei a assistir aqueles anteriores. Como eu cresci, como eu evoluí, como Deus mudou a minha vida, como Deus transformou. Então você tem que fazer uma reflexão, não na vida dos outros, na sua. Refletir. Aquele projeto inacabado, aquele curso que você não terminou, aquela entrevista que você não foi, aquilo que você não fez, começa a analisar a sua. Essa semana vai ser forte, pastor Edson. Já vejo um milagre acontecendo. Sim, já está sendo forte o agir de Deus. E eu já tenho aqui um texto bem interessante para você compreender sobre isso. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, a partir do 42 até o 48. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Interessante que a Bíblia fala sobre a questão da mordomia. Nós somos chamados de mordomos. O que é isso? Administradores. Cada um de nós que somos adultos e temos consciência e somos responsáveis pela nossa administração. Você é chamado de um mordomo. Aqui nesse texto que eu li, onde Jesus fala justamente sobre o servo fiel e prudente. Então vai ter o servo fiel e prudente e vai ter o infiel e o imprudente. É sempre assim. Vai ter o que faz certo e o que faz errado. Vai ter o que fala verdade e o que fala mentira. Sempre vai ter esses dois tipos de público ou de situações, não é? Mas ele está dizendo aqui que o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confia seus bens, essa passagem destaca aqui a importância, minha gente. Fique bem atento nessas palavras, porque eu disse que essa semana nós vamos focar finanças à luz da Bíblia e vamos orar, inclusive, para esta área financeira que também tem a ver com o espiritual. É um engano aqueles cristãos que pensam que finanças não é espiritual. Também é espiritual, entendeu? É aqui que está o X da questão. Então essa passagem, ela destaca a importância de sermos bons administradores dos dons e recursos que Deus nos dá, estando sempre preparados para a prestação de contas. Então ele está dizendo, para quem muito é dado, muito será cobrado. Às vezes você quer coisas grandes, em questões até de finanças, de salário, de faturamento da empresa, e não está errado. Mas se você não é fiel já no pouco, então você vai ter dificuldade no muito. Você pode se perder no muito. Eu já vi histórias de pessoas que ganharam de uma outra forma uma grana alta, mas em questão de 2, 3 anos perdeu tudo. Por quê? Porque ele esbanjou, ele não soube administrar, ele não soube administrar aquilo ali. Então não importa se você administra um valor pequeno, ou um valor médio ou grande. Porque esse negócio de grande é muito relativo também, né? De repente o que é grande para um pode ser pequeno para o outro, né? Mas aqui você precisa entender, a oração é de suma importância, que nós vamos clamar ao Deus, mas você tem que aprender também, você tem que aprender do que está na Bíblia. E esse texto aqui, se você for, por exemplo, em Lucas, capítulo 16, olha só, em Lucas, capítulo 16, deixa eu ver aqui, Lucas 16, também fala aqui do 1 ao 13, também fala a parábola do mordomo
infiel. Eu vou ler para vocês aqui. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta, e assentando-se já, escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, riquezas, né? Então o que a gente percebe nessa outra parábola? Vocês percebem que Jesus ele ensinava por parábolas, para o pessoal entender. E essa parábola que eu li para você, do mordomo infiel, também está ilustrando aqui a necessidade de sermos responsáveis na administração dos bens materiais. Preste atenção, bens materiais. Embora a parábola apresente aqui um mordomo que age aqui com astúcia, a gente percebe que o foco central é a importância de usar os recursos de forma sábia e com vistas à eternidade. Então tudo que nós estamos fazendo na Terra está focando a eternidade. Eternidade. Por isso que na parábola ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E eu tenho algo para dizer para você, meu querido e minha querida, que está atento aqui a esse ensinamento. Preste bem atenção. Para muitas pessoas, preste atenção no que eu vou afirmar aqui. Para muitas pessoas, a questão financeira dela não é que ela precisa ganhar mais, não é que ela precisa aumentar a sua renda. Ela tem que aprender a administrar o que ela já tem. Se ela não aprender a administrar o que ela já tem, não é aumentando a sua renda que a tua vida vai melhorar. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você que está me ouvindo, você que administra as suas finanças com relação às despesas da sua casa. Vamos supor que você, pessoa física, ganhe, vou dar um exemplo, vamos supor que você ganhe R$ 2.500 por mês, vamos supor. Então, supõe-se que você vai buscar viver dentro da realidade dos seus R$ 2.500. Aí você fala: não, mas eu preciso ganhar mais, eu preciso ganhar mais. Aí, por um ato de milagre, de trabalho, de esforço, de mérito seu, você de 2.500 pula para 5.000, vamos supor, dobra. Que benção, a pessoa dá glória a Deus, que benção. Porque você produziu, você está fazendo jus àquilo, só que você continua com os mesmos erros de quando ganhava 2.500. Ou seja, você vai continuar com um problema. Você não vai resolver o teu problema. Então, há casos que não é aumentando a renda. É você aprender com o que você tem, e do que você tem, você poderá agregar outros valores, porque daí você aprendeu.
Tá entendendo? Eu estou ensinando aqui bem simples. Isso aqui qualquer dona de casa sabe, provavelmente, né? Mas eu li algumas parábolas aqui que Jesus que contou. Então, nós somos responsáveis. Cada um de nós, cada adulto, né? Uma criança não é, porque ela ainda é criança. Mas a partir da maioridade, você tem o seu CPF, você já ganha quando você nasce agora, né? Mas no sentido de ser responsável, né? Você já é responsável diante da lei da terra, vamos assim dizer, né? E diante de Deus também, né? Então você já é responsável pela sua mordomia, entendeu? Não importa se você ganha apenas meio salário mínimo do Brasil, ou um salário mínimo, ou 10 ou 20, sei lá, não importa. É Deus, a regra, preste bem atenção que eu vou falar, a regra aqui é igual para todo mundo. Pode ser uma pessoa que ganha 1.500 por mês, ou aquela que ganha 50 mil por mês, vamos supor, tem gente que ganha isso, evidentemente, né? Então, ou até mais. Então, biblicamente falando, pastora Eva e prezados ouvintes, a Bíblia é igual para todo mundo. Não é porque aquele que ganha mais. Todo mundo, cada um tem um nível de responsabilidade. Então, se aquela pessoa ganha muito bem e ela faz justo por aquilo ali, mas ela não cuida da sua mordomia, à luz da Bíblia, ela vai ser responsável por aquilo ali. Porque hoje tem muita gente que desperdiça dinheiro. A Bíblia diz assim, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Então existe erros tanto naquele que ganha pouco, o que ganha médio e o que ganha muito. Você está entendendo? Porque isso aqui é para quem quer seguir os princípios da palavra de Deus. Deixar bem claro, entendeu? Então é isso aqui. Só que tem achei interessante aqui, que ele fala aqui nessa parábola, uma das que eu li aqui, ele fala que os filhos das trevas parece que são mais prudentes que o da luz. Olha que interessante. Olha que... Vamos observar esse negócio aqui. Vamos observar isso aqui, né? Porque às vezes muitos filhos e filhas de Deus, eu quero deixar bem claro, isso aqui não estamos falando de salvação. Salvação é outra coisa, tá? Estamos falando o quê? De mordomia cristã. Como eu, como você, como nós estamos administrando aquilo que tem vindo às nossas mãos. Pense nisso, porque a oração vai mover a mão de Deus para abençoar, para destravar coisas. Mas tem coisas que Deus não vai destravar enquanto a gente não aprender a lição de casa. Isso é tremendo isso que eu falo. Isso aqui é uma revelação quentinha para você aí que está esperneando há 10 anos, patinando. E todo mundo, né, ninguém é perfeito aqui. Todo mundo precisa melhorar. Todos nós temos que melhorar. Né? É o caso aqui que o amado ouvinte escreveu aqui, né? A gente sempre lê as mensagens de vários, né? Ele contando justamente de mudanças. Então, é uma mudança. Né? É uma mudança. Nós, brasileiros, eles não têm essa cultura, a questão de finanças, né? De planejamento financeiro, essas coisas. Então, na cultura brasileira, pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso. Né? É uma dificuldade, né? A pessoa pensa assim, eu vou comprar agora, pago amanhã, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, a Bíblia sempre recomenda para a gente evitar fazer dívidas. Né? Dívidas, tem 2 tipos de dívida. Tem dívida que você vai gastar coisa e vai se enrolar na vida. Mas tem dívida que é para você, é dívida positiva que é falado. É no sentido assim, que é uma dívida como um investimento e você vai ganhar dinheiro. Mas isso aí é outro assunto, aí eu não vou misturar. Eu quero falar primeiro nessa questão de mordomia. A pergunta é, #finanças. Não precisa responder para mim, responda para você. Como que está a sua vida financeira? Você se considera uma pessoa, um bom administrador? Você está conseguindo... eu não estou falando de pagar tudo. Por exemplo, se a pessoa tem uma renda, né, e de repente a despesa é maior, é claro que vai ficar ali no vermelho a coisa, né? Mas eu estou falando de mordomia mesmo, de administrar. Então, nós já estamos se preparando essa semana, sabe por quê também? Nós estamos se preparando essa semana porque o mês que vem, o mês de julho, todo ano, há muitos anos atrás, eu lancei aqui, no mês de julho, para que as pessoas lessem o livro de Provérbios. Então você já vai entender. Então essa semana já é uma preparação, porque a partir de 1º de julho agora, nós vamos ler cada dia do mês de julho um capítulo do livro de Provérbios. Então eu já estou linkando aqui, essa última semana aqui, né, esse período aqui de junho, nesse projeto sobre mordomia cristã na questão econômica, na questão financeira. E eu creio que todos nós aqui, você aí, nós aqui, todos que estão nos ouvindo, eu creio que todos estão interessados nesse assunto e todos estão precisando, em algum momento, de uma graça nesta área das finanças. Sabe quando você diz assim, puxa,
eu ganho bem, eu tenho um bom rendimento e tal, mas a coisa não vai, não desenvolve. Então, talvez seja isso aqui. Então, essa semana eu creio, porque eu não inventei isso aqui, foi algo inspirado, eu estava orando e Deus me inspirou, deu esse clique na minha cabeça aqui, deu um clique para aproveitar essa semana agora, para falar muito sobre isso aqui, né, dentro de uma linguagem que Deus nos dá essa graça para falar. Uma linguagem, acredito eu, simples. Simples não é palavra simples, é no sentido de facilitar o seu entendimento. Vou dar um exemplo simples. Você vai ouvir um médico falar. Se ele falar a linguagem de médico, a gente não vai entender, porque a gente não é médico. Né? Mas às vezes você vai assistir palestras, ou até mesmo um podcast de um médico dando uma entrevista, aí o apresentador fala assim, doutor, fala a linguagem que o povo entende. Não é assim? É mais ou menos, então nós vamos fazer mais ou menos. Então eu vou falar uma linguagem mais simples possível, tá? Para você, não vou falar inglês, porque eu não sei falar, certo? Vou falar em português mesmo, tá certo? Mas numa linguagem mais simples possível. É claro, gente, quando se vai para o campo espiritual, o Espírito Santo é o nosso professor por excelência. Só que nós temos que entender que Deus, o Senhor Jesus, por exemplo, ele tinha os 5 ministérios. Jesus tinha. Um dos ministérios de Jesus é o de ensino. Jesus ensinava. Entendeu? Ensinava. Então é isso. Então a gente vai aplicar esse ensino nessa semana na área da mordomia cristã, com relação à administração, com relação às finanças. Todos nós temos que aprender. Ninguém sabe tudo. Nem a gente. Estamos aprendendo também. A gente vai aprendendo. O importante é aprender, crescer, desenvolver. Como disse o irmão aqui, né? Temos que aprender com os erros. O que não pode é você permanecer no erro. Aprenda com os erros para crescer, para evoluir, né? E por isso estamos aqui. Outro texto para fechar aqui o bloco, pastora Eva, é o famoso texto de Mateus, capítulo 25, que fala a famosa parábola dos talentos. Essa aqui eu considero até mais famosa, até mais fácil de compreender, né? Mas eu lanço um desafio aqui. Se você anotou os textos que eu estou falando aqui, como a pastora Eva está fazendo, anotando os textos, anote e depois você vai lendo. Faça um estudo bíblico em cima dessas passagens bíblicas. Leia, releia, pesquise. Faça a tua parte, irmão. Vamos esforçar aí também, né? Mateus 25, do 14 ao 30, aqui nós vemos a parábola dos talentos. E essa parábola, justamente, ela reforça a ideia de que nós devemos usar os dons e nossas habilidades para servir a Deus e servir ao próximo. Entenda isso, gente. Então, os nossos dons, talentos e habilidades é para a gente servir a Deus e ao próximo. Entenda que a missão é grande, gente. É muito lindo esse ensinamento aqui. É muito forte, entendeu? Então é para servir a Deus e ao próximo. Verso 14, Mateus 25. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Você percebeu que ele deu para cada um conforme a capacidade de cada um. Você vê, um tinha capacidade para pegar 5 talentos para administrar. O outro, 2 talentos. E o outro, apenas 1. E se você ler toda essa história aqui do talento, da parábola, melhor dizendo, você vai perceber que o cara que ganhou 5, ele trabalhou e ele soube administrar e ganhou mais 5, dobrou o capital. Entendeu? O outro rapaz que ganhou 2 fez a mesma coisa, trabalhou, ele soube multiplicar aquele talento e conseguiu mais 2, ou seja, dobrou também, foi para 4. Né? E aquele camarada que ganhou só 1, o que ele fez? Nada. Não aprendeu, não entendeu o projeto, não entendeu o negócio. O que ele fez? Enterrou o seu talento e não produziu nada. Aí eu fico pensando aqui, como diz na linguagem com os meus botões aqui na minha cabeça, fico pensando, se esse que ganhou 1, que só tinha capacidade para 1 e ainda não produziu nada, eu fico imaginando se o dono daquela riqueza tivesse dado 5 para ele, ia ser um prejuízo enorme, né? Na verdade, se fosse invertido, né? E se esse que ganhou 1 fosse doado para aquele que ganhou 5, ele ia fazer com moleza, com facilidade, né? Então você veja bem que às vezes, preste bem atenção no que eu vou afirmar aqui. Então não é o quanto você ganha, o quanto você pode adquirir,
mas o nível de sabedoria que você tem para administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos. Eu quero ser profeta em nome de Jesus. Eu creio que essa semana, através desses ensinamentos, desta palavra, eu creio que vai abrir a mente de muita gente. Eu creio que vai virar uma chave poderosa. Até você que ganha super bem, mas tá ruim nas finanças. Você ganha muito bem, mas bem mesmo. Não vou nem falar valores para não espantar aqui. Você ganha muito bem, mas tu tá enrolado. E aquele que ganha pouquinho tá melhor que você. Dá para entender isso? Pois é. Então é um negócio, finanças tem tudo a ver com a espiritualidade também. Finanças, exatamente. Finanças. Tá entendendo? Nós estamos só lendo a Bíblia aqui, lendo parábolas e fazendo você pensar. Porque a Bíblia nos chama a ser mordomos fiéis. Então escreva aí, mordomos fiéis ou administradores fiéis. Lembrando que na parábola aqui, ó, está escrito aqui, Mateus 25, o verso 21. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre um pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor, na alegria do teu senhor. Então você veja bem, os 2 que multiplicaram o capital, vamos assim dizer, os 2 que souberam trabalhar com aqueles talentos ali, com aquele valor que eles receberam a mesma recompensa. Dizendo, ó, bom e fiel servo. Ele foi chamado de bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Tá entendendo? Então a promoção é para quem é bom administrador. Aquele que faz a coisa certa, a coisa correta. Já o outro, o coitado, coitado, não vou nem falar disso, né? Mas olha só, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, olha esse cara que não produziu, não trabalhou, né? Cara folgado, foi um desperdício. Ele falou assim, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Olha que camarada, olha que, como se fosse um funcionário improdutivo isso aqui, né? O cara fala, tá aqui, é teu. Tá aqui, eu estou te devolvendo o que você me deu. Olha a resposta do dono ali, ó. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que não ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Olha que tragédia a pessoa improdutiva é esse aqui. Ó. Esse aqui foi um cara improdutivo, inútil, incapaz. Tem muita gente igual esse cara aqui, entendeu? Que não produz, não faz nada e quer viver às custas dos outros. Então esse aqui foi um folgado, esse camarada aqui. Ele era um trabalhador, só que não soube aplicar. Quer dizer, um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. Os 2 primeiros produziram, foram para frente. Mas o outro não foi para frente, ainda foi penalizado. Então, meu amado, vamos ampliar aqui o negócio. A pergunta é para você pensar. Essa pergunta não é para você responder publicamente nem para nós. Você não tem que dar satisfação para nós. Você tem que pensar para você. Você tem sido um bom mordomo das suas finanças, do seu tempo? Eu não vou focar tempo, outras coisas. Porque mordomia são várias áreas. Mas essa semana vamos focar a mordomia financeira. Você acha que você é um bom administrador, um bom mordomo? Todos nós estamos aprendendo. Mas temos que aprender a evoluir, a melhorar. Porque a Bíblia ensina também sobre finanças. E o importante é o que a Bíblia diz.
E se eu seguir o que a Bíblia diz, eu vou ser bem-aventurado. É muito forte, é muito tremendo, é muito maravilhoso isso, porque é na escassez, é quando não tem que os milagres acontecem. Então, Deus, ele conhece o seu potencial, ele sabe a sua capacidade. Mas a nossa pergunta é: você conhece a sua capacidade? Você sabe o seu potencial? Pastor Edson falou muito bem das mulheres gerenciar a sua própria casa, o seu alimento, filhos e tudo. Você não tem noção que uma mulher faz com um ovo. Você não tem noção que uma mulher faz com um ovo. Então, quando você tem muito, você desperdiça. Mas quando você tem pouco, ali, esse pouco precisa ter a bênção que enriquece. Então, quando você tem a bênção, Pastor Edson, acontece a multiplicação. Você sabe, os pães e os peixes, o azeite, o bolo e tudo que tem na palavra do Senhor sobre o pouco. E Deus multiplicou para muito. Tudo que era pouco, eu tenho pouca força, mas vai nessa sua pouca força. Então, Deus, ele quer que você entenda esse simples detalhe. Abra a sua visão espiritual, o seu entendimento. Você pode, você consegue, você é inteligente, você tem capacidade. Quem sabe você ouviu uma palavra e alguém disse para você que você não ia ser nada, não ia ser ninguém, não ia dar nada. Mas você acha dinheiro para tudo, para os vícios, para as drogas, para o pecado, para a prostituição, para a doença, para tanta coisa. Aparece, não aparece? Amigos que levam você para o caminho mal e banca tudo e paga tudo, não é assim? Então, para o caminho mal, as coisas aparecem rápido. Então, quando você quer consertar a sua vida nessa área do espírito de miséria, porque é um espírito de miséria. Então, você precisa fechar essa legalidade, essa porta que abriu. Então, foi uma porta que abriu e Deus quer fechar na sua vida, mas você tem que querer. Ele quer, ele já te deu, o milagre já está dentro de você. Você é um provocador de milagres. Você é um provocador de milagre. A cura, tudo já está dentro de você. Deus já deu, você já nasceu, Deus já gerou dentro de você algo sobrenatural. Mas devido às lutas, pedras, espinhos e caídas, e você caiu e levantou e faliu e levantou de novo e fechou aquela empresa e abriu aquela empresa e tantas frustrações, tristezas sufocaram a palavra e a sua vontade de continuar. Então Deus, ele deu um. Então você tem um aí dentro de você, você tem um, você só tem que achar esse um. Por que você não desenvolve? Por que você não consegue desenvolver? Porque você travou, parou, bloqueou, ouviu algo que deixou você para baixo, insignificante, infrutífero, improdutivo. Aquela colheita, aquela plantação não foi para frente, mas você plantou no lugar errado, na data, na estação errada. Entende? Então, queridos, olha, esse que teve um, fala muito no meu coração. Porque Deus deu um. Porque sabia que ele tinha capacidade para um. Então, foste fiel no pouco. No pouco. É impressionante quando a gente tem filhos, não é verdade? Quem tem muitos filhos, ou quem tem filhos gêmeos, ou quem tem filho que tem que ensinar a dividir, distribuir, só tem um pedaço, então nós vamos dividir em 4, e cada um se alimenta. Só tem um, nós vamos partir no meio. Então, o Pastor Edson, ele é importante. Então, se você se sente que até você perdeu, olha, é muito forte o que Deus vai fazer essa semana, é muito forte o que Deus já está fazendo, porque Ele já te entregou e dá para recuperar isso daí. Então, segundo a sua capacidade. Então, você tem capacidade. #finanças, eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade. O milagre está dentro de mim. Você tem que aprender a profetizar para você. Você tem que acreditar no seu potencial, na sua capacidade, no seu desenvolvimento. Você pode muito mais. Você pode muito mais. As mulheres que o digam, quantas experiências profundas. Ontem mesmo eu estava dizendo para uma ouvinte,
Planta uma horta, faz alguma coisa. Planta tomate, faz alguma coisa. Você tem terra, meu Deus, você tem a terra. Só jogar a semente, já nasce a tomate ali, a fruta, a verdura, tudo. Você tem. Você precisa de disposição. E é isso que nós estamos aqui para te ajudar. Impulsionar, ver o ponto cego, enxergar em você aquilo que você não consegue ver. Explorar dentro de você esse que pode multiplicar, pastor Edson. Exatamente. E para a gente orar nesse momento, eu vou colocar aqui para você o seguinte, que a Bíblia, ela nos ensina justamente que nós somos mordomos dos recursos que Deus nos confiou, certo? Outra coisa, isso tudo implica em gerir bem o dinheiro, gastar com sabedoria e também planejar para o futuro. O que muitos nós cristãos, às vezes a gente fala assim, Deus proverá, Deus vai dar um jeito. Em outras palavras, no brasileiro, né? Dentro do nível brasileiro. Deus vai dar um jeito, né? E às vezes Deus não dá jeito. Deus não dá jeito e nem jeitinho. Por quê? É porque essa é a sua parte. Exatamente. Porque, não é a parte de Deus. Porque às vezes nós, e eu posso falar de mim também, eu também estou aprendendo, a gente quer terceirizar tudo para Deus. Deus, dá um jeito aí, ó. Sei que aí no céu não tem crise, então resolve o nosso problema da terra. Aí Deus falou, não, a terra eu dei para vocês administrar. Tá na Bíblia, tá no livro de Gênesis. Deus falou, eu dei para vocês pescar, você administrar, é vocês que vão governar na terra aí. E eu vou te dar sabedoria. Então é isso. Então muitos filhos e filhas de Deus, inclusive muitos cristãos, passam muitas necessidades materiais porque eles não sabem disso aqui. Ou eles não sabem porque não aprenderam, onde eles vão se alimentar lá não ensina essas coisas, porque lá fica criticando que dinheiro é do diabo, que dinheiro é não sei de quem, aí fica na miséria. Por quê? Porque estão falando mal. Então, o que a Bíblia condena, nem deveria falar isso, mas eu vou dar uma chance aqui, para você que não sabe. É no livro de Timóteo. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de... O amor. Agora, ser um bom administrador está na Bíblia. Então, quem critica, de duas uma, ou porque não conhece, é um ignorante e não conhece, né? Mas vai ver a vida deles, a vida está boa. Mas ele critica. E na internet tem muito disso, muitos críticos com relação a isso aí. Por quê? Porque eles acham, agora, porque um faz errado, todo mundo faz errado? Não, tem que estar na Bíblia. E eu sou bem categórico, eu sou muito metódico. Se o que eu estou ensinando você não concorda, isso aqui não está na Bíblia, então, meu irmão, tudo bem, está tudo certo. Então isso aqui é para quem crê, para quem acredita. E outra coisa, você tem que ser igual à igreja de Atos, lá os irmãos, lá os agora eu engasguei. Estou ao vivo aqui, pessoal. Como é que é? Os irmãos de Bereia lá, né? Bereia, um grupo lá de irmãos lá de uma região de Bereia. Eles ouviam os ensinamentos dos pastores, dos apóstolos lá, eles iam conferir se estava batendo. É assim que tem que funcionar. Então você tem que também saber. Você está comendo uma comida espiritual que é de Deus, é boa, está batendo com a palavra, é de Deus? Então coloque em prática, meu irmão. Não é? Então não pratique, é só isso. É muito simples, entendeu? Agora, vamos orar, mas eu quero passar aqui para você outra palavra interessante. Contentamento. Como a gente vai falar a semana toda, talvez o que eu estou falando agora pode ser que a gente repita durante a semana, né? Mas é dentro de um contexto totalmente bíblico. Por exemplo, Filipenses 4, o verso 11 ao 13, Paulo fala sobre aprender a estar contente em qualquer situação. E aqui que entra a palavra contentamento. Por quê? O contentamento, ele é fundamental para você evitar a avareza e o desejo incessante por mais. O contentamento. Então, se a pessoa não é contente com 2.000, ela poderá não ser contente com 10.000, porque ela não aprendeu o que é contentamento, se contentar. Contentamento não é você se acomodar, eu estou contente com isso, eu estou acomodado, tá bom assim. Não é tá bom, é estar contente, é estar feliz, porque aí você vai crescer, você vai ter uma visão do reino de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. E outra palavra que a gente vai falar bastante é a generosidade. Porque a generosidade, queridos, essa palavra generosidade é um tema central, com diversas passagens que incentivam a ajudar os necessitados e também a compartilhar as bênçãos recebidas. Você compartilha com outros as bênçãos que você recebe, você se torna uma pessoa generosa. Isso que a gente está falando aqui é alguns princípios, né,
que podem ser aplicados na vida cotidiana para você promover uma abordagem saudável, equilibrada em relação às finanças. Então, se você tiver alguma pergunta específica, né, ou algo que você queira entender, nos acompanhe durante toda a semana. Deixa Deus agir, tá bom? Entra nessa. Se você que está me ouvindo ao vivo, pelo rádio, né? Talvez você fale, pastor, hoje eu vou ouvir, mas amanhã eu vou trabalhar, horário de trabalho, eu não vou poder ouvir. Então o que acontece? Toda essa parte que nós acabamos de falar, permitindo Deus, dando tudo certo tecnicamente, né? Então vai ser colocado no nosso canal no YouTube, entendeu? Então isso que a gente acabou de ensinar, certo? E vamos orar agora, vai ser colocado no YouTube. Então você tem que ir lá no youtube.com/Agindo Deus Quem Impedirá. Daí perdeu pelo rádio, você tem lá no YouTube o resumo aqui desse ensinamento junto com a oração. Combinado? É assim que a gente está dando essas informações para vocês. E agora nós vamos entrar em oração. Nós vamos entrar nesse primeiro dia, que vai ser de hoje, segunda-feira, dia 23, né? Hoje é 23 de junho, até dia 27. Serão 5 dias. Eu quero usar esses 5 como algo de libertação. Eu estudo muito sobre números, no sentido bíblico, né? Bibliologia bíblica, números, né? E esse número ele tem um significado. 12 é justamente libertação. Então vai ser uma semana de uma grande libertação. Libertação na área das finanças. Vamos então falar com Deus e logo em seguida vem o intervalo após a nossa oração, daí a gente faz aqui as considerações finais. Primeiramente a pastora Eva vai começar a oração e eu termino. Pai, nós te agradecemos por este momento, Sim, por essa Senhor. Oportunidade, por esse privilégio de Sim. estarmos na tua presença, crendo Aleluia. e aprendendo sobre os teus milagres criativos, Pai. Essa oportunidade que o Senhor nos dá para crescer na tua palavra, esse Sim. desenvolvimento, ó Pai, nessas mordomias e tudo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, ó Sim, Pai. sim. Nós cremos que o Senhor é aquele que age, que opera, que já colocou dentro de nós uma partícula, Pai, de boa administração Sim, familiar, sim, sim. pessoal, nas empresas, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um, ó Pai. O Senhor é Sim, aquele sim. que nos livra das mãos mirradas, atrofiadas de misérias e espíritos devoradores, Pai, que arrancam as finanças dos teus filhos e filhas através dos vícios e da miséria. Pai, nós damos um decreto no mundo espiritual, uma ordem no mundo espiritual, que somos filhos com Sim, direito sim, sim. às promessas do Pai. E o nosso Pai é o Deus da abundância. E o Senhor tem dado essa abundância nos lares, nas famílias, casais, homens e mulheres, empreendedores, trabalhadores, esse que está desempregado, está em busca de um emprego e não tem se valorizado. E hoje ouviu essa palavra e vai começar a se valorizar, a entender o seu propósito nessa terra para produzir, gerenciar, governar, administrar, ser cabeça e não cauda, estar em cima e não embaixo. Nós agradecemos, ó Pai, por esta manhã, pela inspiração, pela revelação que o Senhor deu para o pastor Edson para continuar esta palavra de fé ensinando, porque a Bíblia diz, a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento e esse conhecimento estará sendo explanado, ensinado, mentoreado nesta semana. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e te agradecemos pela vida, pela oportunidade e pela tua graça e misericórdia para conosco, de estarmos aqui iniciando pelo rádio e pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube, mais uma semana de fé e milagres. Se o Senhor me inspirou, eu já tenho certeza, o Senhor me inspirou e o Senhor vai me dar certamente a nós aqui sabedoria durante toda essa semana, como o Senhor já tem me dado há muitos anos, para ensinar os princípios da Tua Palavra, dentro da Tua Palavra, Senhor, sem acrescentar nada e sem tirar nada. Então o Senhor fala comigo, fala conosco, fala com os Teus filhos e filhas, Pai, espalhados por essa nação brasileira e, é claro, aqueles que nos ouvem em outras praças, em outros países, em outras nações que estão recebendo também esta instrução espiritual. Senhor, abra o nosso entendimento,
Abra, Senhor, nosso entendimento para a gente compreender essas palavras e possamos ser praticantes das mesmas. Que possamos crescer, evoluir, desenvolver, conforme o Senhor Jesus crescia. A tua palavra diz em Lucas 2,52 que o Senhor Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Que nós tenhamos também essas bênçãos sobre nós. E eu coloco no altar da oração todas as finanças de cada pessoa, de cada um que tem o seu CPF, de cada empresário que tem também o seu CNPJ. Meu Deus, seja uma semana de resposta, de alinhamento espiritual, seja uma semana assim extraordinária, que uma semana que nunca teve de glória, de unção para ministrar sobre aqueles que estão conosco nessa jornada da fé. Em nome de Jesus. Repreendemos agora o espírito de miséria, espírito de avareza, de incredulidade, tudo que é espírito do mal, que está tentando travar algo na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus, que esses espíritos malignos batam em retirada agora, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o profissional liberal, o autônomo, o empregado, a todos aqueles que trabalham, que produzem, dê-lhes capacidade, habilidade, sabedoria, graça e força, Pai. Abençoa o salário, o ganho, o prolabore, a aposentadoria, o soldo, a prebenda, ou seja, este valor que é forma de uma renda para esta pessoa, e dê a todos graça e sabedoria para administrar, para fazer multiplicar, para sobrar, que cada fim de mês não falte e nem empate, mas possa sobrar. Meu Deus, que essa graça venha sobre todos que creem, que acreditam e receber essa instrução espiritual, em nome de Jesus. Nós oramos e os abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.